Bom, eu vou continuar na linha do Koshiro, só que o Koshiro, ele falou pra gente como as coisas são. Eu vou explorar um pouco como as coisas podem ser. Ele facilitou muito o trabalho, porque a gente vai trabalhar agora em cima de algo que é bem caracterizado no mundo físico. Vamos tentar trabalhar um pouco a imaginação. E aí eu já vou dizendo que vai ter dificuldade aqui quem tem o hábito de assistir televisão. Alguém aqui assiste televisão ainda? Tá tudo com vergonha de levantar. Tá. Por quê? Porque a televisão, ela bloqueia muito a imaginação da pessoa. Por que ela bloqueia a imaginação? Porque a televisão é imagem em ação. Ela é quase imaginação. E a imaginação, ela é muito importante para a gente conseguir decolar desse plano que a gente se encontra para algo que seja mais consistente. Muitas vezes o primeiro passo nesse plano é um passo no mundo invisível. É um passo onde não há chão. É o passo onde a gente pede alguma possibilidade de acreditar antes de vivenciar. E quem está fortemente influenciado pelos meios de comunicação, de maneira especial a televisão, tem a imaginação de algum modo embotada, porque ela se acostumou a pensar de uma determinada forma. E como ela encontra outras pessoas que pensam da mesma forma, porque assistem as mesmas coisas, elas falam sempre das mesmas coisas e ficam felizes porque acham que está entendendo o que está acontecendo. E aí não entendeu nada, viu, Koshiro? Porque tem uma questão muito séria e que a gente veio falar sobre o sentimento. Então, se a gente não diferenciar pensamento de sentimento, o negócio já começou feio. Pensar é uma coisa, sentir é outra coisa, querer é outra coisa. Como se, e a gente vai ver isso, a gente tivesse diferentes corpos. E cada uma dessas partes do nosso corpo, do mesmo jeito que a gente tem uma cabeça que faz algumas coisas, que a gente tem um intestino que faz algumas coisas, cada uma dessas partes do nosso corpo, que não necessariamente seja ainda um corpo visível, eu estou falando de um ensinamento que não é da nossa ciência convencional, eu estou falando de algo que a tradição antiga já trata com muita propriedade, que é o homem como um todo. E a gente vai ver que até a nossa ciência já está tentando arranhar um pouco do que seja esse homem como um todo, ainda que a gente não veja essas porções do nosso corpo, mas que também sentem. Então, por exemplo, vocês estão subindo a Avenida Rebouças e passa um motoqueiro feito louco do lado de vocês, esbarra no seu espelhinho. E você pensa, opa, esbarraram no meu espelhinho. O que vocês sentiram em relação ao motoqueiro? Raiva. A raiva é um sentimento. Não se pensa raiva, se é tomado por ela. Porque o sentimento ele tem a ver com a forma como você compreende o mundo e as relações dentro desse mundo. Então você sente raiva, por quê? Ou você se sente enganado, ou porque alguém foi mais esperto que você, passou na sua frente, te enganou. Então você tem raiva. E é maravilhoso ter raiva porque você vê a situação em que você se encontra. O sentimento que você está vibrando. Como que você se relaciona com a vida. Alguém sentiu alguma outra coisa? Porque a mãe desse motoqueiro, eu esqueci de dizer, ela estava morrendo no hospital e ele tinha que chegar rápido lá. Sentiu pena? Quando a gente sente pena, a gente se sente maior ou menor que a outra pessoa? Maior. Isso. A pena é um sentimento de prepotência disfarçado. Então cuidado quando vocês sentirem pena, porque a pena nada mais mostra de que você é uma pessoa prepotente e orgulhosa. E não está reconhecendo o outro e a própria experiência de vida do outro, que é única. E pertence ao outro, não a você. Então se você quer fazer algo que seja útil, não acha que ele está ruim e você está bom e você, coitado. A própria palavra coitado é uma palavra terrível, vocês sabem de onde ela vem? Vem do coito. Né? Coitado é quem levou o coito? Pô, mas que coisa horrível! Koshiro? Não pode falar palavrão. Não. Só tô porque muitas vezes a gente abre a boca e não percebe o que a gente está falando, o sentimento que a gente está manifestando. Mas esse sentimento que a gente manifesta, de alguma forma, ele envolve e permeia toda a nossa existência, toda a nossa vida depois. Então cuidado, ao invés de sentir que alguém seja coitado ou ter pena do outro, pensem na possibilidade da compaixão. Que é uma proposta que o Buda trouxe pra gente, que é o estar com, sofrer com, estar ao lado dele. O que eu posso fazer? Você não é mais maior que ele. Ele não é um coitado porque você está numa boa e ele está sofrendo. Você entende que aquele sofrimento faz parte da vida dele? E o seu sentimento está elaborado ao ponto de poder estar ao lado. É mais produtivo. E o estado resultante após esse contato
é muito mais saudável para a gente se sente mais em paz. Porque todo sentimento que a gente acha que ele está saindo, mas de algum modo ele não está saindo, ele está saindo e está entrando na gente, ele entra em toda a nossa vida. Aquilo vai depois com você para dentro da sua casa e na sua família. E às vezes as coisas não estão legais, mas é pela forma como você interpreta aquilo que você observa no mundo. Né? Então, o sentimento é uma questão que a gente precisa estar muito atento. A gente só pode observar o sentimento, porque é muito difícil dirigir o sentimento, ao contrário do pensamento. Você pode pensar coisas, mas o sentimento surge de repente, quando você menos espera. Você é tomado por um sentimento de raiva, o cara bateu no seu espelhinho, feito um louco subindo. Você nem está pensando se ele foi ver a mãe doente no hospital, se tem alguma coisa muito grave que ele precisa chegar e auxiliar. A gente foi tomado por um sentimento. Então vamos começar a observar os sentimentos. Os sentimentos, eles podem ser observados. Os pensamentos, eles podem ser elaborados. Quando você observa um sentimento, você pode elaborar um pensamento. Vamos pensar sobre isso. É importante a gente fazer algumas perguntas, até para saber quem que está aqui presente hoje, né? Porque às vezes a gente acha que a gente veio e não veio. A gente só trouxe o corpo, Koshiro. A gente ficou em outro lugar. A gente só quer chegar em casa para assistir a novela ou para resolver algum problema que ficou lá pendente. E a nossa cabeça nem está aqui. Só trouxe o corpo, né? Todo mundo está aqui hoje? Sim. Isso, também. Então essa pergunta é importante. Quem sou eu? Quem eu sou? Parece a mesma pergunta para vocês? É diferente, né? Tem uma ordem diferente aqui. Mas muita gente lê as duas e acha que está lendo a mesma coisa, né? Numa alguma coisa está privilegiada, né? E na outra coisa está privilegiada. Aqui o eu está privilegiado, né? A pessoa às vezes só pensa nela. Quem sou eu? Quem eu sou? O ser é um outro estado, né? É um estado que às vezes não é assim, que você possa pegar e dizer que é uma coisa só. O ser às vezes é uma coisa mais fluídica, que passa, né? Quanto de mim é passagem, quanto de mim é alguém que acha que realmente está se constituindo como uma imagem que se apresenta para os outros. Né? Quem sou eu e quem eu sou? E tem essa frase, não tem? Quem fez essa frase? Que obra? Hamlet. Isso mesmo, olha lá. Ser ou não ser? Eis a questão. O que vocês estão escolhendo hoje? Ser ou não ser? Qual que é a escolha de vocês? Vocês se veem mais como um pedaço de carne? Ou como um espírito que escolheu estar aqui entre nós? Eu avisei, o Koshiro falou como as coisas são, eu estou falando como as coisas podem ser. Então é um convite a um olhar. Não vem achar que eu sei tudo, só porque às vezes tem um pouco de facilidade de articular palavras, porque isso é ilusório. Aliás, as pessoas que articulam palavras são extremamente perigosas para a sociedade. Perigosíssimas. Tentam conviver com elas. Na grande maioria das vezes, há inconsistências. São pessoas ambiciosas. Querem o conhecimento, muitas vezes, por uma situação de poder e autoproteção, do que propriamente para a elevação da humanidade. Toda atenção é pouca. E aí a gente precisa aprender a deixar de perceber isso aqui, para aprender a sentir aqui no coração, no cocorô. Eu sou uma carne, ou eu sou um espírito que se manifestou na carne? Eu estou aqui ou estou na minha casa? E aí é interessante que os artistas, e muitas vezes artistas que estudaram profundamente a anatomia humana, e a anatomia humana tem toda uma divisão, né, da parte óssea, né, tem que saber a parte óssea, a parte dos nervos, a parte dos vasos sanguíneos. Ó, e tem artistas que dominaram essa técnica a tal ponto que eles conseguiram fazer um desenho em que todos os nervos e vasos foram representados no interior do corpo humano. E muitos de nós acreditam que o nosso corpo, o que a gente é realmente aqui, seja só esse corpo aqui, que a gente consegue ver e tocar. Só que o artista, ele vai além, porque a arte, ela sempre quebra um paradigma. Daí a gente já tomar alguma noção de que a pessoa que está desconectada da arte, ela está numa direção de adoecimento. Porque é na arte que o sentimento se manifesta. É na arte que você vai sentir a contrariedade. É na arte que os seus valores são questionados. É na música que você escuta que o incômodo vai te jogar numa outra sensação. Vai te conduzir a um outro sentir. Então quem não está na sala de concerto, quem não está na sala das pinturas, quem não está escutando a literatura moderna e quais são as tendências, muitas vezes está se conformando ao mundo porque é muito fácil. E aqui, como a gente tem um nível razoavelmente
diferenciado, a gente já está financeiramente garantido e muitas vezes a gente só quer ouvir aquilo que nos conforta, não aquilo que nos incomoda. Mas para desenvolver os sentimentos, muitas vezes a gente precisa ir contra alguns valores que estão absolutamente estabelecidos na nossa vida. Senão a gente só repete um modelo num mundo que é fácil perceber que as coisas não estão muito legais. Então a gente tem que ser algum tipo de referência para que essas coisas possam ser diferentes. E é o nosso sentir que vai transformar isso em algum grau. Então o artista, ele traz para a gente, além desse corpo físico, que muita gente acha que é a única coisa que a gente é, todo um conhecimento da tradição antiga, da tradição milenar da humanidade. Porque quando a gente fala em ciência, a gente está falando de Revolução Francesa, a gente está falando de 1789, um modelo de conduzir resultados em uma ciência que é absolutamente muito menos do que uma humanidade que tem milhões de anos de evolução e que eventualmente se apropriou de conhecimentos que nunca foram para os livros, mas que foram passados por uma tradição oral, por exemplo. Então a gente precisa procurar encontrar pessoas em que essa oralidade possa ser compartilhada para eventualmente, no segundo momento, vivenciada. Então essas pessoas dizem que além desse corpo físico que a gente vê, existe um corpo imediatamente a seguir dele, ó, que é esse corpo bem branquinho aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Ó, tem gente que chama corpo vital, tem gente que chama corpo duplo etérico, tem gente que chama, né, corpo etérico, que esse é o corpo onde está a vida. E quem estuda isso diz que isso está aqui nesse plano, que eles chamam de mundo físico. E que o mundo físico tem uma parte que você vê e uma parte que você não vê. O problema é que como a ciência precisa quantificar, medir e se apropriar, ela não assina embaixo disso. E aí é complicado, porque você desautoriza medicinas que são milenares, que sempre trabalharam com essa leitura e que sempre foram muito interessantes enquanto promotoras de cura. Mas em volta desse corpo físico e esse corpo etérico, vital, ou o nome que derem, existe um outro corpo que já não faz mais parte desse mundo. É um mundo acima do mundo físico. Vamos lembrar de novo? Eu venho aqui para dizer como as coisas podem ser. Como as coisas são, o Koshiro já falou e eu não tenho nada a acrescentar. Esse outro corpo é o corpo emocional. Algumas pessoas até chamam de corpo astral. E na literatura hindu existem nomes bem difíceis de serem articulados eventualmente. Né? Manas, Kama Manas. Tem que ver direitinho como que é. Mas esse corpo emocional, onde estão os sentimentos, eles estão permeando esse nosso corpo vital e eles interferem com esse corpo vital, como se tivesse finas redes de uma matéria que não é a matéria que a gente concebe enquanto possibilidade de ciência, porque é uma matéria que diz respeito à matéria de desejos ou à matéria de sentimento. É uma matéria absolutamente viva. O que existe nesse reino enquanto inércia, com a primeira lei de Newton, que um corpo que está em movimento tem a tendência a continuar em movimento, e um corpo que está parado tem a tendência a continuar parado, nesse outro reino do sentimento é absolutamente inválido, porque nele tudo está em absolutamente movimento e vida. É incompreensível para a gente, porque não faz parte da nossa consciência e nem da nossa experiência cotidiana. Mas a gente pode imaginar, e por isso eu disse que quem vê televisão vai ter dificuldade. A primeira coisa importante saindo daqui é evitar um pouco mais a assistir televisão. Se é difícil no começo, pelo menos um dia por semana desliga o aparelho, só para vocês terem uma noção de como vocês estão viciados nisso. Procure juntar a família e fazer alguma leitura interessante. Vale a pena. A gente começa a perceber as coisas diferentes. E depois desse mundo de desejos, existe ainda um outro mundo que não tem nada a ver com esse mundo de desejos e que tem a ver com o pensamento. É o mundo do pensamento. Então vocês veem, esse mundo do pensamento, o artista representou pra gente dentro dessa esfera branca. Né? Essa esfera branca é um outro mundo. Esses mundos não estão afastados, eles permeiam-se continuamente. Um permeia o outro. E nós somos, de algum modo, atores dentro dessa grande arena de mundos que nos permeia, sendo que de alguns mundos como esse nós temos alguma consciência, e de outros mundos, por não termos consciências, somos joguetes do destino. Somos reféns daquilo que acontece porque a gente não sabe do que a gente está falando propriamente. Tá claro isso? Está muito esquisito? Tá diferente, né, Tsuji? Assisto muita TV. Pronto. Assistir televisão é mais difícil. Vou te dar um exemplo, como o Hirohiko ele baseia toda a sua possibilidade em 5 pilares, que são Buda, Confúcio, Amaterasu Mikami, ancestral mítica,
né? Jesus Cristo e Sócrates. Vou usar um exemplo que aconteceu com Jesus Cristo para você poder vislumbrar dentro da história do Evangelho como que isso se manifesta. A mulher tinha um sangramento incurável e ela não tinha como chegar a Jesus Cristo naquela multidão de pessoas. E Jesus caminhando com os discípulos naquela multidão, todo mundo tentando encostar nele, essa mulher enfiou a mão no meio da multidão e tocou a veste de Jesus. Naquele toque, ela deixa de sangrar. Essa veste que ela toca, ela está tocando um tecido de uma outra vibração, de uma coisa que para a nossa medicina não tem a mínima explicação. Porque se você não injetou nada naquele corpo, como é possível parar uma menstruação incurável? Mas ela tinha tanta fé que ela permeou a realidade desse plano e entrou numa outra realidade de plano. E ela se curou. E aquele Jesus Cristo que andava na multidão parou e falou: quem me tocou? Você percebe que eu falei que ele não foi tocado na pele? Ele foi tocado no manto? Mas espera aí, nós temos sentidos, né? Alguém aqui conhece o tato? Né? Que sentido é esse que a pessoa é tocada numa veste e sente? É um sentido que diz respeito ao mundo do sentimento. E para a gente permear esse mundo de sentimento, a gente precisa entrar numa realidade dinâmica que nos é muito estranha, que é o amor. O nosso conceito de amor está muito restrito a uma forma de agir e um egoísmo que nós mesmos não fazemos ideia. Porque ele é muito para dentro. Mas o amor é um tecido absolutamente todo inclusivo que permeia todos os planos. E a fé, até que a gente não tenha instrumentos de sensibilidade interior para entrar em contato, é a porta por onde a gente pode entrar dentro dessa realidade. Permitir que aquilo seja possível. Ser permeável ao novo. A pessoa que acredita que o conhecimento se constrói como um castelo, pedra sobre pedra, ele está condenado. Recomendo que estude obra de autor anônimo, Meditação sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô, quando o autor analisa a carta da torre e como que quem constrói torre e acha que está indo para algum lugar, está completamente enganado. Porque o mundo é vivo e toda construção, toda ciência, todo conhecimento está condenado a se transformar. E o que é verdade hoje vai ser loucura lá na frente, de acordo com os sábios. A sociedade está em contínua transformação. Para que a gente acesse isso, é importante que a gente tenha uma mínima permeabilidade a uma possibilidade nova. Não é acreditar cegamente. Você pode acreditar com crítica. Porque tudo isso que a gente pode mostrar aqui pode ser vivenciado interiormente na pessoa que tem o mínimo de boa vontade de experimentar aquilo no seu dia a dia. Sem que ninguém precisa ser um guru que vai encostar a mão na sua cabeça e vai te despertar alguma coisa. Porque cada um se desenvolve na velocidade que lhe foi concedida. E nós somos designados a nos desenvolvermos na plenitude e na consciência de todos esses mundos e de todos esses corpos. Apesar de hoje a gente só conseguir trafegar por dentro desse corpo físico e seus 5 sentidos. Tá esquisito isso? Tá dando? Não estou falando muito estranho, então. Então, de que forma nós estamos ligados com a teia do destino? Porque o Shiro explicou pra gente aqui, né? Pensamento vira ação, ação vira hábito, hábito constrói caráter e caráter constrói destino. Percebe? Que se a gente for voltar para aquela figura, a gente começa a perceber que tudo isso faz parte de alguma instância da gente que entra em comunhão com uma forma de ser. Né? Então, a consciência é esse movimento de apropriar-se daquilo que nós somos, apesar de hoje não termos sentidos para entrar em contato. E quando começa tudo isso na nossa vida? Tem muita gente que entende que a relação sexual para criar uma outra pessoa é simplesmente um ato completamente material e que eles que dão a vida de fato. Então, as pessoas da linhagem materialista, eles têm essa perspectiva. Essa perspectiva que o Shiro já explorou bem, eu vou falar sobre o que pode ser. O que é já foi falado. Mas de fato, as pessoas que estão ligadas a essas tradições antigas sabem que no momento da relação sexual não está acontecendo só aquele atrito de pele. Tem toda uma intensidade de pensamentos. Tem toda uma intensidade de sentimentos. Tem toda uma possibilidade dessa pessoa estar alcoolizada. Tem toda uma possibilidade dessa pessoa ser um desequilibrado ou uma pessoa demente e completamente aficionada em sexo. Tem toda uma possibilidade disso ser feito de forma sacralizada e tem toda a possibilidade disso ser feito da forma um momento de moria entre muitos pessoas. E o que a questão aqui reflete é que esse sentimento, no momento da concepção,
E tem até pessoas que concebem o filho para que, na idade mais velha, o filho possa cuidar dele. Ou seja, a pessoa já concebeu dentro de uma perspectiva egoísta, não para promover o ser, mas quem vai me proteger quando for mais velho? E eu já escutei amigos meus falando, pô, Ricardo, mas se você não tiver filho, quem vai cuidar de você quando você ficar mais velho? Eu tento nem responder, para não direcionar o meu sentimento de uma forma inapropriada. Porque muitas vezes a pessoa tem filho para que ele seja cuidado pelo filho. Então é importante a gente questionar se dentro de uma realidade de ser, que é muito além do que a gente compreende, quais são as nossas intenções quando a gente faz algo. Porque essa intenção, ele irradia todo um campo de possibilidades, um campo vibratório, né? A gente conhece a vibração do ar por quê? Porque eu estou vibrando o ar aqui, vocês estão me escutando. Vocês não estão propriamente escutando o Ricardo. Se alguém estiver me escutando, vocês estão me escutando em um outro lugar. O que vocês estão escutando agora é a vibração dessa corda vocal no microfone e o ar que está batendo em vocês. Vocês estão escutando uma vibração. É porque o ar vibra que a gente escuta, o nosso tímpano vibra. Existem vibrações, se a gente está falando que tem um plano físico, que tem um plano de desejos, que tem um plano mental, existem vibrações de outra natureza. E que a gente também irradia na medida em que a gente tem um pensamento, em que a gente tem um sentimento. E às vezes quem está perto da gente, a gente sente. Né? Então quando a gente senta por acaso do lado de uma pessoa, vamos ver aqui. Quando a gente senta por acaso do lado de uma pessoa que não toma banho há uma semana, você vai ter o quê? Um sentimento ou uma sensação? Que sensação? Fedor. Quem te deu essa sensação? Que órgão deu? Olfato. Né? Quando você entra em contato com um animal como o porco-espinho e toca ele, quem te dá a sensação de que aquilo é pontudo? O sentido, né? E é muito problemático quando a gente confunde o mundo dos sentidos com o mundo do sentimento. E é isso que a gente tenta fazer no primeiro momento para entender o que é sentimento. Só que para o sentimento o negócio é complicado. O sentimento é assim. Imagine que vocês estejam andando na rua agora, amanhã, e vocês veem a presidente Dilma Rousseff vindo na direção de vocês. O que aconteceu aqui? O que foi esse? O que vocês sentiram? Foi alguma coisa na pele? No paladar? Na audição? No cheiro? Na visão? O que aconteceu aí? Tudo junto. Tudo junto no corpo físico. Mas e essa expressão que ficou aqui? Esse sentimento não tem um órgão materializado nesse plano, nesse presente momento, porque a gente está num processo absoluto de construção do que nós somos ou do que nós estamos destinados a ser. Infelizmente, a gente só vive aí no máximo, hoje, né, uns 150, 160 anos que a gente pode estar aqui no corpo físico. Né? Pelo menos eu estou planejado para viver 160 anos. A gente tem que aproveitar ao máximo esse corpo, porque como a gente não sabe o que tem depois, a gente tem que aproveitar para trabalhar, fazer, se desenvolver ao máximo. Já pensou? Tem gente até que fala que pode nascer de novo. Já pensou o trabalho de nascer de novo? Quanto risco de infecção, de cair, de acidente. Nós somos verdadeiros sobreviventes dentro disso tudo. Né? Então a gente precisa ao máximo desenvolver esses sentidos que ainda estão adormecidos dentro de nós. Para quem assiste televisão é mais difícil, porque a imaginação é absolutamente bloqueada. E as programações, a forma como o mundo é feito ou plasmado, ele absolutamente impossibilita a possibilidade de ser diferente. Porque na televisão ainda as pessoas não cuidam da própria vida. Tem sempre alguém cuidando da vida do outro. E nunca tem alguém, em qualquer programa, em atitude de serenidade. Todos eles estão emocionalmente afetados. Seja o radialista, seja a mulher da novela que está chorando porque aconteceu alguma coisa com ela. E se você só olha pessoas com essas vibrações, o Koshiro até mostrou aqui um trabalho, né, de como aquela vibração do ambiente pode influenciar do diabético, né? Uma aula chata, tudo, e uma outra aula de humor, né? Só de você frequentar um determinado ambiente e ter um certo sentimento, um certo grupo que tem uma certa forma de ser, você é permeado por uma certa forma de perceber o mundo. E você começa a construir a sua realidade. Então, estar atento para isso. Aonde está o órgão do sentimento? Aonde eu sinto? Está claro essas dúvidas até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma correção? O Shiro, está claro? A linguagem está apropriada? Alguém quer fazer algum comentário?
Está dando para ir, né? Então é isso. Esses órgãos do sentimento estão aqui. Dentro desse outro corpo, dentro desse outro mundo. Eu estou falando como as coisas podem ser, eu lembro. Não vão acreditar nisso absolutamente. Porque isso pode ser a forma como hoje nós, humanos, podemos conceber. Se a gente concebe algo nessa forma cristalizada e de pele que a gente se encontra, de um mundo superior, a gente pode estar concebendo algo que seja muito menos do que ele é. E se você acredita muito que as coisas sejam de uma determinada forma, talvez lá na frente você não vai conseguir se desapegar para acessar essa forma de uma forma ainda maior. Então tudo que a gente aprende é a forma como a gente pode compartilhar hoje, não necessariamente como as coisas são. E que o Koshiro deixou bem claro como as coisas são hoje. Então o mundo do desejo ele tem uma particularidade muito interessante. Os antigos, eles são assim, é impressionante, você lê e você fala, meu, como que esses caras fizeram isso? Mas eles dizem que esse mundo dos desejos, onde estão os sentimentos, eles têm 7 regiões. 3 dos desejos superiores e 3 dos desejos inferiores. Se a gente procurar no hindu, a gente vai achar isso. Se a gente procurar na filosofia antiga, oriental, nós vamos achar isso no chinês, no japonês, em todo lugar. Mas, aparentemente, existe uma região que fica entre as regiões superiores e a região inferior, que tem profunda intimidade com a questão do sentimento. E essa região, de algum modo, ela está acessível à nossa mente. E esse acesso se dá a partir de 2 instâncias. Aquilo que a gente mostra interesse ou aquilo que a gente mostra indiferença. Existem forças dentro do mundo dos desejos, das quais nós somos reféns nesse presente momento. Essas 2 forças são uma força de atração, que puxa para você, parecido com magnetismo. Alguém já viu ímã? É uma força de atração que puxa animais de ferro para ele. E uma força de repulsão. Quem estuda eletricidade sabe que existe uma força elétrica que parece que faz assim. Então tem uma força que atrai e uma força que expulsa. Na verdade, a gente sabe que essas forças não podem ser estudadas separadamente. Quando a gente vê no mundo físico a questão do eletromagnetismo, a gente vê que essas forças são indissociáveis. Mas nós estamos falando de outro mundo utilizando uma linguagem desse mundo. Então a gente pode estar equivocado em algum momento, visto que a gente está falando de algo maior do que o mundo que a gente se encontra. De qualquer modo, essa região média entre os desejos superiores e os desejos inferiores é que determina como a gente sente, ou o que a gente sente. E na medida em que você demonstra interesse por algo, ou indiferença por algo, aquele sentimento, ou aquele desejo, ele vai permear a sua vida. Por exemplo, tinha uma história antiga que uma pessoa andava pelos campos e viu um cachorro morto, em estado de putrefação. E uma pessoa chegou e falou, puxa, mas olha, está cheio de mosca em volta dele. É uma coisa que joga para baixo, viu que estava em decomposição. Nossa, olha aqui, tem larvas andando. Tá, que coisa horrível, olha o cheiro, que cheiro horrível. Ele está tendo um sentimento gerado por uma sensação que é de repulsa. Está tendo uma repulsa. Dizem que uma dessas pessoas que estavam na presença desse ser, e que esse ser disse, vocês notaram os dentes dele? Como são brancos? Parecem pérolas. Talvez em toda a sua vida eles nunca tenham sido tão brancos. Essa qualidade de, no momento, alcançar a serenidade para manifestar um olhar bondoso que eleve aquilo que você está vendo, é a possibilidade que a partir do pensamento a gente tem de aproximação do mundo dos sentimentos. Pensamento é uma coisa, sentimento é outra coisa. Se confundiu, está tudo errado. Tem que parar de ver televisão, daqui a um mês a gente marca outro encontro. Repetindo tudo de novo. E a gente vai aos poucos construindo essa percepção. Está claro isso? Interesse e indiferença, pelo que eu me interesso, pelo que eu tenho indiferença. Quando você tem indiferença por algo, aquele algo tende a ir embora, enfraquecer. Quando você mostra interesse, aquilo cresce. Está cheio de experimentos, até com plantas, onde em uma delas você demonstra um carinho, um afeto, e você vai vendo como que ela vai se desenvolvendo. E a outra ou você xinga, ou você simplesmente não fala e mostra que uma cresce mais do que a outra. O que está por trás disso? A planta está te escutando e está gostando?
Tem campos de informações que estão além da possibilidade da gente alcançar, mas que são campos vibratórios. E que a ciência, ela no presente momento, ela não dá sustentação para esse pensar. Mas a gente não precisa que a ciência dê essa sustentação. Nós podemos, como cientistas humanos, que cada um de nós somos, porque estamos aqui na vida para adquirir experiências, experimentar possibilidades. Quando você experimenta as possibilidades, vocês vão começar a se sentir diferentes. Até a amizade de vocês vai mudar. Quando eu comecei a ficar assim, o Koshiro apareceu na minha vida. E aí que o negócio começou a andar mesmo, né, Koshiro? Dentre os sentimentos que estão mais relacionados à doença, tem dois de uma vibração muito baixa que estão muito próximos a muitas pessoas entre nós hoje. Que é o sentimento de medo. Quando a pessoa toma uma vacina, por que ela toma uma vacina? Não é interessante? Ninguém está falando aqui que não é para tomar vacina. Eu estou usando a vacina para um olhar sobre essa questão, até para a gente poder ver quais são as nossas escolhas. Né? Quando a pessoa compra aí alguém que tem plano de saúde, por que não levantou a mão? Estão dormindo, estão acordando, se mexam. Ah, olha lá, quanta gente. Por que vocês compraram isso aí? Porque vocês querem ficar com saúde? Vocês compraram, então, o plano de saúde porque vocês sabem que eles ligam para você para ver como está a alimentação, se vocês estão fazendo atividade física, e como está o relacionamento dentro de casa. Porque o plano de saúde, ele tem essa função maravilhosa de promover saúde, não é isso mesmo? Isso. Se vocês comprarem esse plano de saúde, está tudo certo, Koshiro. Agora, não é o caso de ninguém aqui. Em alguns lugares a gente conversa com as pessoas e eles compraram porque eles ficaram com medo de ficar doente. Você acredita que tem gente que compra uma coisa por medo de ficar doente? Não é impressionante? Tem gente que tem medo. Atual século XXI que a gente está, né? Medo de ficar doente. Com tudo isso que a gente já sabe de alimentação, com tudo isso que a gente sabe de espiritualidade, com tudo isso que a gente sabe que a própria doença é uma passagem fundamental para que algo que a gente não esteja conseguindo fazer de outro modo a gente possa fazer, a pessoa tem medo de ficar doente. Então ela quer se proteger. E quanto mais ela se protege, mais a pancada vem do outro lado. Porque esses mundos do desejo, do pensamento, eles são muito maiores que esse mundo aqui físico. Então o negócio a gente nunca sabe de onde vem. Então ele quer se proteger tanto que acaba perdendo em outra coisa. Então é bom a gente pensar se a gente baseia a nossa vida no medo e se a gente não está baseando a nossa vida também no desejo. E essa coisa é muito séria, viu, do medo do desejo. Porque você pega o próprio Kakugen, que Makibara-san fez aquela tradução pra gente, a gente pega comecinho do Kakugen, primeira máxima da moral. Pratique a nobreza divina. E a nobreza humana naturalmente acompanhará. Aí tem toda uma discussão embaixo que vocês vão ver depois que vocês virem a obra. Mas vocês vão ver o seguinte: tem muitas pessoas que praticam a nobreza divina, sabe para quê? Para conseguir a nobreza humana. E essa é a crítica que está no próprio Kakugen. Você percebe? Tem gente que é capaz de barganhar até com o mundo espiritual. A pessoa tem tanto medo do que vai acontecer depois que ela quer fingir que está fazendo alguma coisa. Aquilo não parte da sua essência maior. Ela faz porque ela tem medo do que vai acontecer depois. Se vai ter um Deus cobrando, se ela vai ganhar ou não com isso. E às vezes o infeliz está vendo que ele está praticando ou tentando praticar a nobreza divina, mas ele é tão interesseiro que mesmo praticando, a vida toda dele está desabando em volta dele. E ele nem sabe por quê. Pô, mas eu estou indo na morologia, eu estou fazendo isso aqui, mas por que minha vida está um inferno? Porque a sua intenção e o sentimento com o qual você está se aproximando de algo que não é dessa natureza, porque o espiritual ele permeia essa natureza, mas ele é de uma natureza que está além dessa possibilidade do mundo físico. Quando você barganha com essa qualidade de força, é claro que você vai sair perdendo. Não dá para barganhar como a gente barganha um contrato, e nem o preço de uma mercadoria. Então quando a gente entra no espiritual, é importante ter um desapego e abertura. E nós não estamos dispostos a entrar no espiritual com desapego e abertura. A gente quer entrar no espiritual entendendo tudo o que está acontecendo. Por que a gente quer entender? Porque a gente quer controlar. A nossa necessidade de controle, de falta de fé é máxima. A gente é completamente descontrolado, ambicioso e quer dominar. Você vê, isso daria uma aula só sobre isso. A primeira máxima lá do Kakugen tem um monte de coisa para se falar sobre isso. Pratique a nobreza divina
e a nobreza humana naturalmente o acompanhará. Mas qual é o princípio que dirige essa prática? Ele quer ser reconhecido? Ele quer que a família o reconheça? Ou ele é silencioso? Como é esse silêncio? Porque existe um momento em que você naturalmente vai ser percebido. Como sustentar esse silêncio na medida em que aquela luz começa a irradiar? Como abrir mão da possibilidade da vaidade, que é um dos grandes obstáculos que acaba derrubando a grande maioria de nós? Como abrir mão da questão do orgulho espiritual daquele que adquiriu algum conhecimento e tem a possibilidade de falar para o outro? São todas perguntas que aos poucos a gente precisa começar a se fazer, para quando a gente chegar nesse ponto, a gente possa fazer a melhor escolha possível. E não simplesmente se refém dos nossos desejos inferiores. Porque os nossos desejos inferiores têm uma qualidade profundamente desintegradora na nossa vida. Mesmo que a gente não saiba. As coisas se desintegram sem que a gente entenda por que elas estão se desintegrando. Está fazendo sentido, Túlio? Está muito do outro mundo? Tá dando? Tá todo mundo aqui? Tá muito esquisito para alguém? Alguém quer fazer algum acréscimo, por favor? Ô Shiro, tudo bem? Então, o que acontece, né? Olha lá, ao nascer a criança é convocada a compor os mundos nela mesma. A criança vai nascer, tudo bem, a gente não está falando para o materialista. Porque para o materialista ele acha que fez a relação sexual, o óvulo juntou com o espermatozoide e a vida começou lá. A gente está falando para o espiritualista. Porque a própria proposta da moralogia se baseia em 5 pilares, 5 dos quais têm natureza espiritual, e defenderam a possibilidade da espiritualidade. Quem eventualmente pensa que Sócrates pode ter tido uma atitude cética, tem que ler a apologia de Sócrates na sua defesa e como ele se dirigiu à morte, e como ele falou para as pessoas ao seu redor, de como ele concebia o mundo após a vida. E a gente vai ver que todos esses pilares da moralogia têm uma possibilidade de alcance e ensinamento muito além daquele que nos é possível no mundo físico. Então, ao nascer a criança é convocada a compor os mundos, ou seja, ela não está simplesmente começando na parte física que tem um óvulo espermatozoide. Ela está permeando dentro de todos esses mundos a possibilidade de chegar aonde aconteceu aquela união física e incorporar dentro daquela união física toda a sua qualidade de espiritualidade na forma. A vida, a vibração, se encontra com a forma, o corpo, o mundo físico. Hoje a gente trabalha uma medicina, Koshiro, muito baseada no corpo físico. É uma medicina que cada vez mais, tudo bem, está sendo falado na porção vida da medicina, mas ainda pouco falado. A porção vida da medicina acontece num encontro como esse. Não é dentro do hospital. Porque se tem uma coisa que o hospital não faz, é cuidar de saúde. Porque o que o hospital faz é tratar doenças. Porque eu nunca vi ninguém com saúde procurar o hospital. Por gentileza, se alguém vê aqui alguém com saúde procurar o hospital, me diga. Mas eu vou fazer um check-up para ver como que eu estou. Mas peraí, por que você vai fazer um check-up? Quem vai fazer o check-up vai fazer por quê? Com medo. Para ver se está doente. Com medo. A gente vai fazer check-up para procurar doença. Mas peraí! Para tudo! O que está acontecendo aqui? Eu estou indo fazer um check-up, eu estou vendo que tem o mundo do sentimento, eu estou vendo que tem o mundo do pensamento, estou vendo que tem o mundo físico. Eu estou indo lá para me prevenir porque eu estou com medo de alguma coisa. Peraí, como que está o meu trabalho nesses outros mundos em relação a esse check-up? A gente como médico recebe muita gente no consultório, sabe por que eles te procuram? Eles estão com dor de cabeça, porque eles estão deprimidos, porque eles estão com um tumorzinho no cérebro. Tirar tumor no cérebro, operar aneurisma, operar qualquer neurocirurgia, é algo que tem o seu valor. Mas é mínimo perto daquilo que você pode fazer na medida em que você discute o que aquela doença quis com a pessoa. Muitas pessoas, quando elas vão ao médico, elas querem uma solução. Sabe para quê? Para voltar a viver como elas estavam vivendo. Mas a doença tem uma função maior que isso. Ela tem uma função de redirecionar. Então o médico, o terapeuta que trata aquela doença, olha o que eu vou falar, que coisa terrível eventualmente.
às vezes está fazendo um mal. Se não soube entrar em contato com a pessoa e trazê-la para a possibilidade de questionar do que aquela experiência se trata. Não é verdade? A gente está tentando alcançar isso, né, Koshiro, aos poucos, mudar essa prática. Sem negligenciar a parte técnica, tudo bem, no último caso vai ter sua importância. A medicina técnica tem sua importância, mas ela é tão menor do que a medicina que trabalha a saúde, que não é possível a gente valorizar tanto a estrutura de medicina em detrimento dessa outra medicina que está acontecendo aqui hoje nessa sala. É importante que a gente redimensione as possibilidades para que a gente possa ser saúde e não conhecer a doença. Mas tudo bem, a gente está aqui ao nascer, e é convocado a compor os mundos, está descendo e juntando. Quando a gente vai no supermercado, a gente vai pondo as coisas no carrinho, né? Estão acordados? A gente vai pondo as coisas no carrinho. Então vai pondo no carrinho até chegar no caixa. É como se para descer fosse a mesma coisa. Você vai descendo pelo mundo do pensamento, e de acordo com a consciência que você já é capaz de ter naquele mundo do pensamento, você vai pegar um ingrediente de pensamento que vai te dar uma mente mais possível de elaborar algo mais interessante nessa vida. Você vai pegar uma região, um material mais sutil, um material mais interessante. Vai passando na região dos desejos, você vai pegar um material de desejos mais elevados, você não vai pegar aqueles desejos mais baixos. Você já vai nascer um pouco menos egoísta. Claro, tudo isso tem relação também em que situação o ato sexual aconteceu, porque aqueles pais, eles atraem a pessoa de uma natureza semelhante à própria natureza deles. Percebe a complexidade? Mas é um raciocínio interessante. Se permita, você vai ver o que acontece. Depois vai se relacionando com as pessoas. O único perigo disso tudo é que a qualidade do humano está muito condenatória. Então, quando a gente acessa algumas possibilidades, a gente começa a olhar muito mais para o outro e como o outro se encontra do que para a gente. E às vezes o nosso olho, se a gente não tiver o olho bondoso para entender que cada pessoa nasceu da melhor forma possível do que podia, a gente começa a condenar e se achar melhor ou pior que ela. Mas cada um aquilo... Eu cerrei ele de novo. Cada um é o melhor que pôde constituir dentro da sua existência. Nós somos o melhor que a gente pôde constituir. Então a gente tem que se gostar e olhar sempre pra gente. E buscar lá na frente se constituir numa eventual... Tem gente que fala que a gente nasce de novo. Isso é um assunto complexo, né? Mas num eventual renascimento, que ele possa acontecer de uma forma melhor. Para que a gente possa ser mais útil. Ou, quem preferir, menos inútil. Porque hoje, muitos de nós estão vivendo em estado de plena inutilidade. Porque cada ser é único e tem algo a construir aqui. Mas, por algum motivo, a gente está muito mais preocupado em fazer alguma coisa que o outro fez também, do que trazer para a vida aquilo que nós somos únicos e aquilo que nos cabe constituir aqui nesse plano. Então vale a pena fazer essa reflexão, porque isso tem a ver com sentir-se bem. Quando a gente encontra esse algo único, a qualidade do nosso sentimento aumenta muito, porque você não se estressa. Aquilo que te estressa é tudo aquilo que te faz perder tempo. Tanto que a pessoa que está sem tempo, ela se sente estressada. Só que o tempo real que a gente tem é tempo de vida. Quando a pessoa percebe que está ficando estressada, é porque ela percebe que o tempo está passando e alguma parte dentro dela sabe que ela se comprometeu a nascer e cumprir com um propósito existencial. E, eventualmente, ela está muito distante daquele propósito existencial. E esse é o principal fator de estresse que nos envolve hoje. Quanto mais estivermos longe de algo que tenha o fundamento da nossa existência, mais estressados nós seremos. Sem que a gente perceba, a gente vai viver estressado. E não adianta nem ir para o campo, não adianta fazer nada que diminui os fatores ambientais. Ou você entra em contato com a sua realidade interior, e a nossa sociedade não está promovendo nada a isso. Todos os meios de comunicação, todas as propagandas, todas as revistas, todos os jornais, a televisão, ela está cada vez nos impulsionando para fora da gente. Cada vez menos permitindo o contato interior com a nossa essência pessoal. Quanto mais nós nos afastarmos dessa essência pessoal, mais a qualidade dos nossos sentimentos vai cair por terra, vai diminuir e vai nos fazer sentir maus, estressados e adoecidos. Então vamos nascer. A criança foi convocada para compor os mundos em si mesma. Está nascendo, né? A pessoa está nascendo, né? Esse eu corpo agora que está aqui nesse mundo, ele está sujeito
as leis do tempo e do espaço. O mundo físico não adianta escapar. Esse é o mundo do tempo e espaço. Nós estamos presos a isso, existem leis que regem esse mundo físico. Tudo bem, nós sabemos agora, enquanto possibilidade, que a gente tem outros corpos e que a gente pode funcionar além desse mundo tempo e espaço. Mas de algum modo, grosso modo, a gente está quase praticamente preso a essa realidade tempo e espaço. E o que ela promove nos nossos sentimentos? O tempo e espaço é algo que sugere que a gente está aqui de passagem, está no estado de impermanência, e que a gente está no estado de finitude. O que a gente faz do ponto de vista dos sentimentos com essa sensação? A gente degrada esse espaço de passagem e começa a buscar o quê? Seguranças. Eu quero segurança, eu quero plano de saúde, eu quero seguro do carro. Alguém aqui tem seguro do carro? Então, complicado. Por quê? Por que tem seguro do carro? Vai bater, alguém vai te roubar. Não é verdade? Eu não tenho seguro do carro. Eu estou treinando para não ficar nervosinho com isso. Então, olha só. Degradou em ilusão, medo e ansiedade. Entrou em ilusão, medo e ansiedade são 3 sentimentos que pervertem o viver da pessoa. Ela deixa de estabelecer a vida dentro da fluidez, dentro da leveza e dentro do estar presente nos lugares. Para quê? Para querer controlar. Quando você quer controlar, você fica preso dentro da dimensão física do mundo. Você perde a conexão com o mundo do sentimento. Você vai ser vítima de sentimentos. E não um criador de novos sentimentos. Quando você vira o cachorro morrendo em putrefação, você não vai conseguir ver os dentes brancos. Porque nós não estamos sendo ensinados a isso nos meios de comunicação, na televisão e nas mídias. Nós estamos ensinados a ver aquilo que existe mais de terrível. E que se alguém morder a orelha de alguém ou fizer qualquer coisa, como Mike Tyson fez uma vez, é nesse que a gente vai focar e é desse que a gente quer falar. Porque essa é a qualidade que a gente se encontra nesse momento. A gente não é capaz de demonstrar indiferença pelo sofrimento alheio. Mas a gente gosta de apontar para que a gente possa ter a sensação de que a gente está numa situação superior. É como a questão do sentir pena. Essa questão do sentimento é muito importante, Silvio. Belo tema você achou. Poderíamos falar aqui meses, né, Koshiro? E olha, falar é muito fácil. Vocês têm que conviver comigo com o Koshiro. Koshiro é fogo. Ele toda hora ele está mostrando. Koshiro é um espelho para mim que, putz, às vezes não é ruim ver no espelho, principalmente mulher que acabou de acordar, não quer fazer maquiagem, tudo. O Chiro às vezes mostra um espelho pra mim que fala, estou muito ruim. E boa amizade, ela faz isso, ela tem que incomodar. Se vocês têm amigos que só fazem gostoso, estão danados, entendeu? Às vezes é amigo que só serve para tomar cerveja e ficar bêbado, né? Então tem que arranjar amigo que de algum modo incomoda. Incomoda melhorar. Não porque fica falando, mas porque é tão bom que você, por silêncio, vê que você está ruim. Ó, o ser é muito além das categorias de pesos e medidas. E a ciência hoje, ela faz isso. Pesa e mede. Ela quer repetir, ela quer controlar. É importante? É, mas precisamos ter a noção de possibilidades maiores do que a ciência. O tripé grego é o bom, o belo e o verdadeiro. É a ciência, é a arte e a espiritualidade. Quem se baseia só pela ciência é saci manco. Porque o plano se estabelece nesse mundo a partir de ponto triplo. Ciência, espiritualidade e arte. Quem acha que a ciência vai resolver os problemas, vai arranjar problema. Então o intelecto analítico, o que ele faz? Disseca, controla. Ele quer investigar a matéria microscópica, mas ele continua ignorante sobre a vida. Como é isso? É assim, ó. Se eu perguntar para vocês o que é a morte, é muito difícil alguém responder algo diferente do outro. Mas se eu perguntar para vocês o que é a vida, cai num espaço que a própria ciência, o físico tentou, o engenheiro tentou, não conseguiu definir o que é a vida. É um físico muito importante, Erwin Schrödinger. Schrödinger escreveu um livro há 60 anos atrás chamado O que é a Vida? Tudo bem, 50 anos depois desse livro, escreveram outro livro chamado O que é a Vida, 50 anos depois. E mostrou como aquele cientista progrediu o pensar sobre o que é a vida. Mas a questão do que é a vida continua aberta e sem resposta até hoje. Então o mundo, quando ele se reverte, quando ele se permeia por sentimentos de qualidade elevada, nos permite acessar a esfera da vida, não só da morte.
Porque é a esfera da morte que faz a gente ter medo e desejo e ter apego. Porque a gente se apega porque a gente tem medo de cair. A gente se apega porque a gente tem medo de perder. Porque a gente acha que se o outro for melhor não vai ter espaço pra gente. E enquanto o sentimento for esse pra dentro, nós vamos continuar em situação de expulsar tudo aquilo de bom que eventualmente queira aproximar da nossa vida e da nossa existência. Então só queria que você falasse um pouco para mim, cara, só para deixar claro. A providência divina é sorte? É o que a gente poderia traduzir como sorte? Ou não? Existe realmente a providência divina? Ou simplesmente é uma questão biológica, como o Koshiro falou? Ou é tudo isso mesmo? Só queria só que você terminasse explicando isso pra gente. Isso aí. Eu até que levantasse. No meu entendimento, a nobreza divina é sorte também. Ela é graça. E a gente perdeu contato com a palavra graça. No espanhol ela está mais acessível, que é graxa. É algo que entra e lubrifica a sua vida. Faz com que não haja mais atritos. A prática dessa nobreza pode ser encontrada naquela história do jovem rico que encontra com Jesus e pede para ele um conselho para como ele poderia conseguir ou conquistar o reino dos céus. E ele chega para Jesus e fala: bom mestre, como eu faço para conseguir esse reino dos céus? Aí a primeira coisa que Jesus fala é: por que me chamas de bom? Ele faz isso para se colocar na mesma altura da pessoa. Porque quando você elogia uma pessoa, por mais que você ache que esteja fazendo um bem, muitas vezes você está estimulando a vaidade da pessoa. Por que me chamas de bom? Só o Pai é bom. E responde para ele: basta que você siga os mandamentos. Ou seja, o que as tradições antigas deixaram como verdades maiores, basta que você siga. Como não bastasse isso, ele falou: mas isso eu já faço. Aí vem o passo da nobreza divina, que aí a gente começa a achar que é loucura para os homens. Porque a nobreza divina é um passo dentro de algo que não faz sentido mesmo na nossa sociedade hoje. Porque Jesus olha para ele e fala: era um jovem de posses. Vai, vende tudo o que tem e me segue. Nós estamos falando de uma situação em que o próprio ser de luz estava presente aconselhando o outro ser. E ele não conseguiu fazer isso. É preciso desapego. É complexo a questão do desapego. É preciso simplicidade. Nós não sabemos mais ser simples. Então, a nobreza divina pede um estado de desapego para que a graça entre na nossa vida. Para que a sorte seja algo vivenciado diariamente. Mas depende da gente soltar. A gente não vive, a gente não é educado em nenhuma instituição de trabalho, em nenhuma escola para entregar outra face. Tudo que diz respeito ao divino é contrassenso à direção que a gente busca se sustentar na sociedade atualmente. Então você vai ficar parecendo louco, esquisito. Por isso que o filósofo fala: a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus. A sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens. Então buscar a nobreza divina é um estado de desconexão com os valores sociais que nós estamos muito distantes. Então, é um trabalho que não exige um grande passo, exige um pequeno passo. Está muito mais perto do que a gente imagina. Mas que é muito complexo esse desapego. É muito solitário. Por outro lado, quando se consegue, é libertador. É difícil encontrar alguém aqui que seja livre de fato. A pessoa tem contas, a pessoa tem contratos, ele tem que manter filhos às vezes. Vocês não são livres. Vocês acham que vocês têm emprego e têm liberdade de ir e vir porque vocês têm dinheiro para viajar? Vocês não são livres. Pouquíssimas pessoas que são livres de fato. O encontro com essa nobreza divina, que é a simplicidade e participar, né, nos liberta. Mas a gente quer ser livre,
mas a gente não tem força para dar esse pequeno passo. E eu acho que esse jovem, quando encontra com o Jesus, ele representa um pouco a gente. É o passo também que o Buda dá, quando ele sai do castelo do pai dele, porque o Buda nasceu numa boa, ó. Ele tinha filho e mulher. Quando o Buda abandona filho, mulher, riqueza e castelo, todo mundo lá vai falar que ele é louco. Por quê? Porque todo mundo queria aquilo. Você viu, estava todo mundo tão esvaziado que queria a vida de outra pessoa. Agora, a pessoa que tem muita luz, ela aprendeu que ela ganha quando ela solta. Não é simples, por isso que eles se tornam referências. O Sócrates, ele foi perdoado pelo Conselho dos Tiranos. Ele falou: Sócrates, você não precisa morrer. Só vai na praça pública e fala para eles que você se arrepende do que você falou pra gente. Mas espera aí, é vocês que têm que falar para mim, pedir desculpa, porque o que eu estou falando é certo. Se eu for lá na praça pública e falar isso, eu vou desmentir tudo o que minha vida apontou hoje. Porque ele não pediu desculpa, o Conselho dos Tiranos mandou matar, e ele foi para a morte de cabeça erguida. Então, Sócrates, Jesus e Buda. 3 exemplos que mostram simplicidade, coerência interior. Né? E você vai achar no Confúcio também. Porque o governo não gostava dele, só chamava ele para organizar a sociedade. Quando estava tudo arrumado, manda ele embora, porque esse cara é louco. Então, o caminho do sábio, ele é contrassenso para o caminho humano que a nossa sociedade está pregando hoje. E nós não temos coragens para ser diferentes. A gente quer ser igual, a gente quer ser bonito, a gente quer aparecer. E por isso que a gente é tão vítima da mídia. Eles bombardeiam valores, né? Que a gente, puxa, eu gostaria de ser assim. E é por isso que você compra aquela camisa. Então a gente tem que reencontrar essa simplicidade e esse desapego, né? Que os nossos referenciais da moralogia apontam. O Oshiro me conta, a família imperial japonesa parece que tem vida simples. Pô, família imperial não é para ter carrão sofisticado. Ele me conta, eu fico até com sensação estranha. Parece contrassenso, né? Então, simplicidade. É tudo aquilo que a gente não quer. A gente quer ganhar mais, a gente quer ter mais. Né? Eu acho que nobreza divina é abrir mão do movimento que a sociedade atual está. Não é simples. Qualquer coisa contrária disso é barganha. Você quer participar do movimento assim para a sua vida ficar legal. Não é simples. A gente quer o gostosinho. A gente é folgado. Eu sou folgado, eu sou mentiroso às vezes. Eu me engano. Eu quero ser algo que não tenho capacidade às vezes. Às vezes eu quero algo que eu não tenho força para conquistar. A nobreza divina é conseguir esse algo que está tão perto, mas é tão difícil. Eu acho que vai nessa direção. Mas para se atingir a nobreza divina, associado à simplicidade, eu penso que a humildade, né? Porque meu pai deixava bem claro, ele falava: a humildade requer reserva para preservar a dignidade.